Livro Não Mais Eu, Mas Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan. Capítulo 18. Parte 3. Tema desta semana: o falar de Jó. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 237 a 240. No capítulo 38, versículo 4, o Senhor diz a Jó: Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem expôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus? Quem são essas estrelas no versículo 7? Elas referem-se aos anjos. Ezequiel 28 fala de um querubim. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Versículos do 14 ao 17. Esse querubim era um ser formoso, era um anjo de luz. Isaías 14:12 profetiza a respeito de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quando Deus estava assentado à pedra angular, lançando os fundamentos da terra, o que estava acontecendo? As estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O homem ainda não havia sido criado. Deus já havia criado os anjos, e estes anjos tinham formosura, brilhavam como estrela da alva, estrelas da manhã. Esses anjos eram filhos de Deus, porém eram filhos de Deus por meio da criação. Nós somos filhos de Deus por termos nascido de Deus. João 1:13. Temos ligação de vida com Ele, tornamo-nos filhos de Deus e ainda mais a esse Deus Criador podemos chamar Abba Pai. Isso mostra a relação orgânica que temos com o Deus triuno. Romanos capítulo 8, versículos do 15 ao 16. Quando Deus assentava a pedra angular, lançava os fundamentos da terra e os anjos rejubilavam, lá estava Cristo como a sabedoria de Deus. Essa palavra tem fundamento em Provérbios 8, versículo 22 a 30. O versículo 22 diz: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. No início de todas as coisas, quem estava lá? A sabedoria. A sabedoria é uma pessoa, o Senhor Jesus. O versículo 23 dá prosseguimento. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Quantos elementos químicos existem? Na minha época conhecia-se 103, agora já existe 105. Antes de haver esses elementos, a sabedoria de Deus já existia. Eu não somente estava lá com ele, eu era o seu arquiteto, estava compondo os fundamentos da terra. Quem era a sabedoria? O Senhor. Sabemos pela palavra que Cristo é sabedoria, porém na época de Salomão sabia-se simplesmente que havia alguma coisa chamada sabedoria e que a sabedoria vinha de Deus. Louvado seja o Senhor. Todavia Jó não sabia, mas nós sabemos. Por isso, quando o Senhor perguntou a Jó, ele não tinha como responder. Mas agora, através do que os apóstolos e profetas escreveram, podemos ver quem é essa sabedoria. A sabedoria é Cristo. Cristo para nós é sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:30. Quem sabe o que é santificação? Santificação é algo que está na sabedoria. A justiça também. A redenção também é algo da sabedoria. Quem pode pensar nisso? Quem pode ser conselheiro do Senhor? Quem pode ajudá-lo?
Ninguém, porque ele é a sabedoria. Jó não tinha clareza disso, mas louvado seja o Senhor. Há cerca de 2000 anos, Deus, através da sua economia, no Novo Testamento, por meio dos seus santos apóstolos e profetas, revelou o mistério da sua vontade. Eles são como despenseiros mordomos de Deus, fazendo com que nós, os filhos de Deus, sejamos supridos de tudo o que necessitamos. Nós, os filhos de Deus, que somos da casa de Deus, não só temos necessidades físicas, como também espirituais. Carecemos de alimento espiritual. Graças ao Senhor pelos apóstolos e profetas, pois eles são porta-voz de Deus, trazendo-nos o falar de Deus. Dentro desse falar, cabe-nos lembrar que ao nosso redor há muitos e muitos itens declarando a sabedoria de Deus, incluindo aqueles que pululam na imensidão dos céus, até os nossos olhos podem alcançar, bem como os que escapam ao alcance dos nossos olhos. Salmo capítulo 19, versículos do 1 ao 4. Quem pode fazer isso? Quem tem tal sabedoria? Toda essa sabedoria é Cristo. A sabedoria de Salomão ele obteve de Deus, por isso podia facilmente discorrer sobre todas as coisas criadas por Deus. Porém a Jó, Deus interrogou: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Era como se Deus dissesse a ele: Jó, o que você sabe? Naquela época não havia ainda o livro de Provérbios, portanto a sabedoria que Jó possuía provinha da tradição. Essa é a razão de Deus ter vindo interrogá-lo, porque julgava-se sábio e justo em todas as coisas.